caso de sucesso de caprinocultura ganhou visibilidade depois que o Senar Maranhão atendeu o produtor da fazenda Bacuri, localizado no município de Vargem Grande, a aproximadamente 170 quilômetros da capital maranhense. Cidade considerada um grande centro de produção agrícola, com forte vocação para a pecuária. E para conferir de perto o desenvolvimento dentro da propriedade, o superintendente do Senar Maranhão, Luiz Figueiredo, foi até o local, juntamente com sua equipe, para conhecer de perto o crescimento da cadeia produtiva dentro da fazenda Bacuri. O município de Vargem Grande é o município do estado onde está a maior concentração do rebanho ovino caprino. E a propriedade dele vem tendo ganhos, vem tendo uma ascendência boa com esse trabalho realizado pelo Senar. Nós estamos aqui há aproximadamente um ano de trabalho, de acompanhamento na parte zootécnica, na melhoria dos índices zootécnicos e na melhoria principalmente da parte da gestão da propriedade, da gestão da cadeia produtiva, onde os ganhos oferidos pelo produtor têm sido razoavelmente significantes. Foi mudado estrutura de sanidade, foi melhorado também a parte de manejo, a parte de vermifugação, os ganhos que o produtor está tendo, que está criando oportunidade para que ele possa expandir e solidificar esse trabalho. Esses casos de sucessos, eles fazem com que o Senar pense em ampliar esse tipo de trabalho pelo Maranhão? Com certeza, nós estamos fazendo os trabalhos principalmente aonde nós temos sede de sindicato. Vargem Grande tem um componente do lado emocional, eu sou vargem-grandense, também tem que ajudar os conterrâneos vargem-grandenses a melhorar o desempenho da ovino-caprinocultura. E, graças a Deus, a ressonância do nosso trabalho tem se feito sentir nessa região do Baixo Parnaíba, que é uma região relativamente pobre e que precisa que a gente esteja dando sempre uma injeção de ânimo para que o produtor cresça, consolide esse trabalho e possa oferir lucro com a atividade. A gente sabe que a cadeia da ovino-caprinocultura na região ela é muito forte. Existe essa área grande que o Senar ainda não consegue alcançar dentro dessa região? Olha, os principais produtores, nós trabalhamos principalmente com o pequeno e o médio produtor. E esse público tem sido alcançado com sucesso. E a tendência é o cara melhorar, é o cara começar a implementar técnicas de produção que lhe favoreçam e que lhe dê a rentabilidade que a gente busca. O Senar está junto com o produtor, aquilo que a gente puder fazer não só na cadeia da caprino-ovinocultura, nós estamos fazendo um trabalho agora com a parte de hortifruti, vamos envolver a rampa, o piqui da rampa, onde tem um grupo de jovens que estão envolvidos nesse trabalho, nessa cadeia produtiva da hortifruticultura e quiçá daqui a uns tempos a gente tenha o abastecimento garantido da nossa cidade. Pedro Leonardo Fernandes, ele que é o proprietário da fazenda Bacuri, fez uma reforma aqui no aprisco onde ele cria ovinos e caprinos. Dentre esses animais, ele possui uma média de 200. Agora, quais são as raças que você costuma trabalhar aqui dentro da propriedade? Bom, Rogério, nós costumamos trabalhar com a anglo-nubiano, com boé, e dentre os ovinos nós criamos mais direcionado para o santenês. Na verdade é uma mestiçagem de animais que a gente tem. Não é direcionado para a criação pura, mas é bem selecionada. Essa seleção, ela teve um objetivo de trazer resultados ou foi uma criação aleatória? Sim, no início foi uma criação por hobby, para nós termos os caprinos e ovinos na propriedade. Mas com o passar do tempo, vimos agregando tecnologia com o pessoal do Senar, que nos trouxe muito conhecimento para que hoje a gente possa estar agregando na nossa propriedade mais conhecimento, mais tecnologia e fazendo com que tenha um rendimento, que o nosso rendimento aqui é mais para carcaça, para carne, não é direcionado para leite. Certo, esse direcionamento para carcaça, ele requer uma alimentação adequada do animal, um manejo adequado
um controle de sanidade também adequado. Como é que você trabalhou isso antes da assistência técnica e como é que trabalha agora, depois que pegou esse aprendizado, essa assistência do Senar? Então, Rogério, nós não tínhamos o hábito de fazer a vermifugação com frequência, não tínhamos o hábito de levar os animais a pasto. Hoje a gente já tem esse hábito, é habitual de 3 em 3 meses a gente fazer o principal, que é a sanidade de vermifugação, né? E tá levando ao pasto alguns animais que tenham necessidade de serem levados. Alimentação, ração, além do pasto, o que você trabalha de ração? Sim, quando há necessidade, geralmente a gente entra com a balanceada, né? A ração que termina sendo um suplemento para os animais. A maioria nossa fica a campo, né? E eles se desenvolveram muito bem a campo, hoje estão bem adaptados, mas quando tem necessidade a gente coloca na baia e dá ração. Carcaça, valor, peso, comercialização, como é que é feito na região? O que você consegue vender dos animais que você tem na propriedade, a que valor? Então, geralmente os nossos animais é vendido para a nossa região e sai em média hoje numa base de R$20 por quilo de carne. E já por um período comercializamos para alguns restaurantes em São Luís e isso nos deu muita rentabilidade. Mas com o passar do tempo, pela dificuldade de transporte e tudo, nos enviou de realizar esse procedimento. Mas hoje nós abastecemos o mercado interno da nossa cidade mesmo. A assistência no Senar, nas pessoas da Keiciane e da Janaira, nos trouxe muito resultado. Na verdade, nos abriu muito a mente com as tecnologias. E desde então, a gente vem tentando aos poucos fazer esse melhoramento. Melhoramento tanto da genética da nossa criação, para ter um rendimento de carcaça melhor. Ou seja, o Senar só agregou positivamente à nossa propriedade. Pedro Leonardo Fernandes também desenvolve a piscicultura, avicultura e bovinocultura e recebeu do Senar, através da técnica Janaira Cardoso, implemento de tecnologias de manejo produtivo, sanitário, alimentar e reprodutivo para a cadeia de caprinocultura, em um processo de monta natural. Mas a gente está começando a incentivar eles a questão de separar as cabras, as novilhas, as mais novinhas, porque até as novilhas, quando muito novinhas, que não estão ainda com peso ideal para estar sendo coberta e pegam uma cria, o que acontece? O seu corpo não vai desenvolver. Então ela vai parir, vai ter a sua cria, porém ela não vai mais geneticamente ter aquele potencial produtivo. E o produtor acaba perdendo. Além dessas questões, a gente tem também aquele controle zootécnico, tem aquela escrituração, tem um caderno do produtor, onde sempre a gente está anotando todas as ações que são feitas aqui dentro do aprisco, dentro da produção dele. Se compra alguma ração, anotou ali. Comprou algum medicamento, anotou ali. Se teve algum custo a mais, por exemplo, comprei material para ajeitar a instalação, anotou. Um animal morreu. Morreu de quê? Teve algum tratamento? Então, todas essas questões que é importante para o produtor ter o controle dessa produção, a gente está trazendo. Para que no final o produtor tenha aquela visão, eu estou ganhando bem com a minha produção. Ou então ter aquela visão, o que eu preciso fazer para melhorar? Então é aquele choque de realidade que a gente está dando, para que a partir daí ele comece a ver essa produção como uma empresa, como uma geração de renda, como algo que vem agregar. Após identificar piquetes em tamanhos diferentes, o Senar entrou com uma orientação para a divisão de novos piquetes em novas áreas dentro da propriedade. A gente chegou na propriedade, né, e fomos logo fazendo o diagnóstico da propriedade. E a gente viu, através desse diagnóstico, que tinham piquetes muito grandes ou piquetes muito pequenos para a realidade da produção, né, da ovinocaprinocultura aqui de corte. Então, o que acontece? A gente conversou com o produtor, fez um levantamento de qual área ele queria usar para a ovinocaprinocultura, já que ele tem aqui também bovinocultura de corte.
Então, com isso, a gente fez divisões de alguns piquetes próximo da sede, próximo da aprisco, para facilitar o manejo. E nessa área a gente plantou o quicuio, como você está vendo. Por que esse capim? Porque é um capim bom para essa área, já que ela é uma área que fica alagada. Para a região também ele se adapta muito bem. E para os animais. Então ele é um capim que ele não estava sendo usado, os animais não estavam consumindo, porque a gente estava esperando ele dar o tempo dele da entrada para os animais. Então aqui a gente tem o período de entrada dos animais e a altura de saída dos animais. Então isso é conversado junto com o produtor, com os cuidadores também, para eles terem esse cuidado do animal não comer o capim demais e acabar danificando o animal. Então a gente plantou essa tecnologia aqui da divisão dos piquetes e também da entrada e da saída dos animais desses piquetes. Quais foram os gargalos de produção que você encontrou dentro da propriedade para resolver, para sanar esse problema? Uma das soluções foi a divisão de piquetes com esse tipo de pastagem. Mas existe algum outro método usado para quebrar esse gargalo que o produtor tinha? Sim, aqui a gente plantou várias coisas, né? O produtor ele tinha muita resistência e a questão não era nem resistência, porque como é uma fazenda familiar, então é de pai para filho, então o pai tinha algumas resistências. Mas além disso, a gente adotou também a divisão dentro do aprisco, né? Eram muito juntos, então a gente dividiu as baias que comportavam os cabritos, a maternidade, os que seriam para a terminação, que é aquele de abate, né? A gente selecionou os animais que iriam sair para abate, ou porque já estavam no tempo, porque já estavam passando do tempo de abate. Então assim, aqui a gente fez várias modificações, incluindo desde a parte do piquete, que a gente já falou, como a parte também desse manejo dentro do aprisco, né? Dos cuidados que eles teriam que ter em cada fase de produção daquele animal, desde o nascimento até a terminação com o abate para venda, ou então a venda do animal vivo. O produtor foi contemplado pelo Senar com ações de assistência técnica e gerencial, a TEG, empreendidas através do programa Retorno Certo desde 2019. Esse programa, ele faz 2 anos agora, em julho de 2021, né? Ele é desde agosto de 2019. Então a gente fez um levantamento de demanda, onde a gente já conhecia um pouco da realidade do produtor. O produtor se interessou muito em fazer parte do nosso grupo, e aí a gente cadastrou ele, vem dando assistência há quase 2 anos, e graças a Deus até agora vem dando tudo certo. O produtor já destacou várias vezes para mim, enquanto supervisora, para a técnica, para o próprio Senar também, assim, a gama de informações que o Senar trouxe para ele e a mudança que a assistência técnica e gerencial do Senar conseguiu trazer para a propriedade dele. Então, seja na assistência técnica em si, nos piquetes, no manejo sanitário, no manejo dentro do aprisco, como também na parte gerencial, né? Os gastos, os ganhos, as vendas, o que ele poderia, quantos animais eles teriam, que também é uma pouca de falha também desses produtores. Então ele hoje destaca, o próprio produtor destaca a importância que o Senar tem na atividade hoje e grandes mudanças que o Senar já vem fazendo dentro da propriedade. Às vezes a gente vem dar assistência para ovino e caprino, mas a gente acaba que leva essa assistência para bovino, cultura de corte, a gente está dentro da propriedade, então a gente não se limita a informações. Então isso acaba que ajuda muito o produtor na atividade dele completa da propriedade.